E a gente sabe hoje que o campo eletromagnético, ele é a base do nosso corpo. A informação é física, né? O nosso corpo também é, nós somos energia. Então toda a informação nossa de base, ela é eletromagnética. Então esse teste eletromagnético nos permite avaliar isso no paciente, nos permite avaliar a base das informações que nós temos no nosso corpo, onde começam as informações, a doença começa por ali. Então, quando eu comecei a descobrir esse caminho, me abriu muitas portas e me permitiu validar aquilo que eu estava estudando, que eu ouvia dizer. Então, por exemplo, eu conseguia medir o campo eletromagnético de uma área tumoral de um paciente, que o tumor também emite um campo próprio alterado, diferente de uma célula normal. Então a gente consegue detectar esse campo alterado, mapear aquela área de radiação elétrica normal daquela doença e consigo fazer testes. Então, por exemplo, me disseram que homeopatia XYZ pode ajudar no paciente oncológico. Vamos testar. Então a gente mede aquela área tumoral eletricamente falando, oferece o remédio para o paciente e a gente mede depois se aquilo realmente diminui a radiação elétrica ou não. Aí você consegue ver, de fato, se aquilo que se fala é só crença ou se realmente funciona quando você usa um método sutil de avaliação. E conseguir compilar uma rede de terapias hoje que, juntas com o Bidort validando, eu vejo que consigo inibir aquela área elétrica tumoral e aí ter sim uma boa resposta do paciente oncológico ou de outras doenças crônicas no geral. É uma ferramenta super sutil, né? Super sutil. É uma técnica que não utiliza radiação, não precisa invadir o corpo do paciente, não precisa usar contraste, não precisa injetar nada. Eu mal toco no paciente. Então, eticamente, é uma técnica perfeita, porque eu não vou agredir nada o paciente, eu vou captar informações dele. Eu mal encosto, eu fico a 5 centímetros da pele do paciente e capto as informações que emanam daquele corpo. É um aparelhinho que mede a vibração. O aparelhinho é o próprio médico. O próprio médico, se torna um instrumento de medição, porque ele sente no corpo dele esse campo elétrico do paciente. Caramba! Então, não é algo que coloque em risco o paciente, porque eu não preciso fazer nada que vai... Eu não coloco nada nele, eu retiro informações que já estão ali no campo. Então, é uma técnica segura, né, é experimental ainda, obviamente, não é uma coisa reconhecida, assim, amplamente divulgada, mas é uma técnica segura, eticamente perfeita, porque eu não trago risco para o paciente, eu não uso como uma intervenção no paciente, assim como coleta de informações. Você sente como se fosse uma vibração? A gente sente uma perda de força muscular. Quando existe uma área doente num paciente ou num animal, né, mesmo numa planta, num ser vivo, que chega naquela área, uma área doente do paciente, o médico ele sente uma perda de força muscular. É um reflexo que existe, né? E nesse momento, então a gente faz um teste de força muscular. Você consegue medir a força muscular do médico e ver se a força muscular cai, você detecta aquela área alterada. Isso pode ser feito através de testes de força muscular, mesmo com dinamômetros ou aparelhos, ou osciloscópios que medem a voltagem do músculo. Tem várias formas de você medir isso. Então, mas o médico é que fornece essa informação. O médico precisa ter um treinamento para isso? Teórico, primeiramente, e depois de prática. Porque como ele é o próprio instrumento, ele tem que ser... É difícil você chegar a um nível de mensuração confiável, reproduzível, porque outras pessoas têm que fazer achar o mesmo resultado que você encontrou. Né? Quem faz Bidort, essa técnica, geralmente a gente confere entre os colegas se você realmente está correto, porque tem que medir igual você. Sim. Então, para chegar nesse nível, demanda muitos anos de prática, não é uma técnica fácil para você porque eu lembro dele fazendo isso, né? Tinha até papai, uma enfermeira que vai depois e checa. Sim, precisa de um assistente, muitas vezes, para fazer. A gente pode fazer sozinho também, é mais difícil ainda, mas, no geral, a gente usa uma assistência. Isso é muito interessante, até porque a gente sabe, né? Cada vez a gente está tendo mais informações sobre isso que você falou, que a gente adoece primeiro, talvez umas palavras mais simples, no nosso campo vibracional, no nosso campo emocional, e depois aquela doença se reflete, se cristaliza no corpo denso. Eu comecei a ver de interessante, você pega um paciente, por exemplo, que não tem nenhuma doença. Eu vou examinar aquela pessoa e encontro uma área, por exemplo, alterada no intestino grosso, no cólon. Colonoscopia normal, ele não tem nada, não tem nenhuma queixa. Aí eu comecei a encontrar essas áreas anormais sem significado clínico, né? E aí, quando eu fui começar a estudar as emoções dos pacientes, eu comecei a perceber que aquela pessoa já tinha dentro dela questões emocionais que na psicossomática tinham relação com o intestino grosso.
Porque cada órgão está Cada relacionado a uma órgão emoção. responde a uma emoção de forma diferente, Entendi. vamos dizer assim. Na psicossomática a gente tem essa correlação órgão, mente, órgão, cérebro, né? Cada topografia nossa responde a uma emoção diferente. Então, achei curioso perceber que, por exemplo, que então ele tinha uma área alterada no cólon, sem doença ainda, mas ele tinha já as questões emocionais ligadas ao cólon. E aí você vê então que as emoções, elas estão ligadas às anomalias elétricas daquele órgão, muito precocemente, antes de ter uma doença clínica. Nós estamos na fase ainda de energia mental e vibracional do tecido. Não chegou ainda a lesar a célula para formar um tumor ainda. Mas já tem formação tumoral ali preliminar, vamos dizer assim. Então essa pessoa vai ficar nutrindo aquela emoção durante anos. Se ela não resolver aquilo, ela não sabe, não tem noção daquilo, né? Vai nutrir aquela emoção durante anos, remoendo aquela informação que ela tem lá dentro dela. E aí um dia aquilo pode, eventualmente, ou a gente não sabe quando, mas pode se concretizar numa doença realmente clinicamente manifesta, um pólipo ou um tumor de intestino realmente. É isso. Então a gente começa a ver que as emoções, elas estão por trás das doenças, e o legal é a gente conseguir medir isso Previamente. precocemente. Exato. E aí o que é mais interessante é fazer qual intervenção eu tenho que fazer para desligar aquela informação que estaria naquele paciente. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre psicossomática e de intervenções emocionais. Então a gente faz sessões nesse sentido. Se o paciente tem uma lesão no cólon, uma área no cólon, falamos sobre as temáticas psicossomáticas de cólon até que aquela área desapareça. Então, se eu conseguir resolver o conflito que ele tem na cabeça dele, os traumas que ele levar naquele momento, aquela área desaparece. A percepção A da gente não vibração detecta mais não a detecta mais, alteração fica normal igual normal. o restante do Sim. corpo. Daí a gente vê que se você resolve a questão emocional, aquela informação Uau. desaparece na mesma hora. Gente, que incrível isso. Então isso é maravilhoso. Nossa. Primeiro que pode ser preventivo, Sim, né? exatamente. E segundo que você realmente percebe o quanto que as emoções fazem parte das nossas doenças. Total, gente. É mais Total. uma comprovação, né? Sim.